Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Alessia Leclerc. História de Beata Alessia Leclerc. Cofundadora, com São Pedro Fourier, da Congregação de Nossa Senhora das Cônegas Regulares de Santo Agostinho, Alessia nasceu em 2 de fevereiro de 1576 em Remiremont, em Vosges, França, de pais ricos e honrados. Tornou-se uma bela dama, amante do mundo e dos prazeres, mas aos 20 anos, durante uma convalescença, ficou muito impressionada ao ler um livro que continha uma coleção de histórias trágicas de pessoas infelizes cuja vergonha havia fechado suas bocas na hora da penitência. Em seu diário, que depois escreveu sobre a ordem do confessor, ela atesta a confissão que fez: foi o único bem durante esses 20 anos. No entanto, não foi suficiente retirar-me dos pecados e vaidades que cometi, porque eu era ignorante e não havia eclesiásticos que me instruíssem em virtude. À beira do vício foi retida por um grande senso de honra e uma certa devoção à Madonna. Em 1595 mudou-se, sem arrependimentos, com seus pais para Imont, perto de Matancourt, onde, 3 anos depois, ela viu Pedro Fourier chegando como um novo sacerdote. Para libertar-se das atrações do mundo que continuaram a tiranizá-la, por ocasião de uma festa, ela o chamou para confessar-se, mas o santo não tinha nenhum conforto. Ela perdeu então a pouca devoção que tinha, mas Deus não parou de correr atrás dela. Durante 3 domingos, durante a missa solene, ele a fez ouvir o som de um tambor que roubava seus sentidos. No 3º domingo ele mostrou a ela no ar um demônio batendo naquele tambor e uma multidão de jovens que o seguiam com grande alegria. Com medo dessa visão, Alessia confessa: e naquele exato momento, resolvi não mais pertencer a essa sociedade e, a partir de então, fazer o que mais agradaria a Deus, mesmo quando tivesse que morrer. Após este propósito, ainda atesta, pareceu-me que tudo o que estava em meu íntimo foi tirado de mim, e que outro espírito foi colocado lá. Alessia não perdeu a oportunidade de mostrar sua constância. Um dia seus pais forçaram-na a participar de uma festa de casamento e ela, durante o banquete, emitiu um voto de virgindade perpétua. Deixou, então,
todos os vistosos vestidos, cobriu a cabeça com um véu branco e correu até o confessor para lhe dizer que faria o que fosse indicado como mais agradável a Deus. O padre Fourier repreendeu-a por fazer seus votos sem os conselhos e acompanhamentos de um religioso e prescreveu uma confissão geral. De sua parte, Deus permitiu que ela fosse assaltada por escrúpulos e tentada pelo diabo a esconder os pecados cometidos. Como desejava ser religiosa, o padre sugeriu que entrasse no mosteiro das Clarissas de Pont-à-Mousson, mas o Senhor, durante a oração, inspirou-os a fazer uma nova casa de freiras, onde praticassem todo o bem possível. Pedro Fourier então colocou como condição indispensável para ela, que conseguisse pelo menos 4 companheiras que estivessem aptas para tal propósito, e Alessia as apresentou em pouco tempo. Não sendo capaz de abandoná-las, o santo apresentou-as oficialmente aos seus fiéis na noite de Natal de 1597, um mês depois, confiou-lhes a tarefa de instruir as pobres meninas da paróquia. Segundo alguns, as jovens eram loucas, segundo outros iludidas. O pai de Alessia, impressionado com esses rumores, decidiu enviar sua filha como pensionista para Ormes, no hospital de Santa Elisabetta. Alessia não encontrou o que queria. Oprimida pela ansiedade do espírito, ela passou noites na frente do Santíssimo Sacramento chorando e orando, jejuando continuamente 3 vezes ao dia, foi açoitada até sair sangue. Ela finalmente chegou a ser hospedada com seus companheiros na abadia de Poussa e pelas irmãs seculares Madame de Apremont-Bremont e Madame du Fresnel, espiritualmente dirigidas por Pedro Fourier. Na oitava de Corpus Christi, 1598, para melhor compreender a vontade de Deus, elas fizeram um retiro espiritual. O santo lhes havia prescrito para responderem, sem se consultarem, 8 perguntas que garantissem a verdade de sua vocação. Satisfeito com as respostas, ele permitiu que, sob a orientação de Madame de Apremont-Bremont, elas abrissem uma escola em Poussa e vivessem em uma comunidade em conformidade com o regulamento provisório que ele havia escrito para elas. 3 vezes por semana o Fourier foi dar-lhes conferências espirituais até que ele foi capaz de transferi-las para Matancourt, 1599, desta vez sob a direção de Alessia. Em pouco tempo os alunos se multiplicaram tanto que as professoras mal davam conta. Estando mais perto, o Fourier poderia lidar mais com a oferta de aulas de ortografia, leitura e aritmética, cuidando de sua formação pedagógica e acima de tudo espiritual com uma firmeza que muitas vezes beirava a dureza. Um clérigo de Verdun, apoiado pelo bispo e pelos jesuítas de Pont-à-Mousson, onde o santo havia estudado, tentou ganhar as professoras de Matancourt para as Clarissas que ele havia reformado naquela cidade. A Fourier não faltou deferência para com seus veneráveis mestres, aconselhou suas filhas espirituais a obedecer, mas Alessia recusou. A Virgem Santíssima lhe apareceu vestida com o hábito da ordem, e colocou o menino Jesus em seus braços dizendo a ela: persevere em sua primeira vocação e não tenha medo, ele será a sua esperança. Os jesuítas estavam persuadidos de que, se o cura as abandonasse, as professoras não demorariam 1 ano para mudar sua resolução. O santo seguiu seu conselho, mas no final de 1 ano ele percebeu que Alessia e suas companheiras estavam mais do que nunca determinadas a continuar o trabalho realizado. A partir daquele momento, o santo as seguiu em todos os seus passos. Tendo crescido em número, Madame de Apremont-Bremont, mais 1606, instalou algumas delas em uma casa que ela possuía em Saint-Miliel, 1602, sob a direção de Gante André, o primeiro companheiro de Alessia. A abençoada ficou feliz por não ser eleita superiora, mas assim que chegou, foi atacada pela tentação contra a fé e viveu um período extremamente doloroso, apesar do encorajamento de Pedro Fourier. A fama do bem que as religiosas operavam chegou aos ouvidos do cardeal Carlo de Lorena, primaz de Nancy e legado papal. Ele pediu algumas delas para a diocese e o Fourier mandou para Saint-Miliel, Alessia e uma de suas companheiras. A escola que foi aberta prosperou imediatamente. São Pedro Fourier aproveitou para pedir ao cardeal a aprovação de um novo regulamento e o reconhecimento oficial da congregação. Vocações fluíram em tão grande número que foi possível abrir outras escolas em Pont-à-Mousson, 1604, e em Saint-Nicolas-du-Port, 1605. Com o desenvolvimento da congregação, a beata às vezes se sentia oprimida pelo ofício de superiora, tendo tido desilusão em relação a várias noviças. Fourier estava muito longe de Nancy para vigiar os menores detalhes. Acostumada à obediência,
Alessia procurara um confessor que a acompanhasse de perto. Infelizmente, ela encontrou diretores espirituais autoritários e ciumentos de seu ministério, que a impediram de recorrer ao conselho dos outros. Ela deixou-se ser dominada por eles ao ponto de mudar as regras da casa. As superioras das outras escolas, impressionadas, advertiram o fundador que as convocara a Nancy para lhes anunciar que, sendo apenas um cura, ele se considerava incapaz de dirigi-las por mais tempo. Alessia respondeu que ela faria o contrário, mas a Madre Gante declarou que nunca aceitaria a direção de outro padre. Sua intervenção levou os dois fundadores a uma consideração mais serena da situação. Alessia permaneceu superior de Nancy, mas as preocupações da administração pesada, o luto, a dificuldade de encontrar o dinheiro necessário para liquidar as dívidas contraídas, os êxtases foram acrescentados exaustivas dúvidas contra a fé tão violenta que a obrigou a dizer: se Deus me desse permissão para me matar, eu teria feito isso de bom grado, em vez de me encontrar neste estado, e teria aceitado de bom grado uma espécie de morte, se Deus quisesse me dar a escolha. Completamente desarmada, Alessia pediu para retornar a Matancourt, 1609. Padre Fourier recebeu-a duramente e ordenou-lhe que permanecesse submissa a uma superiora muito grosseira com a tarefa de cuidar dos doentes. Incapaz de entender a delicadeza desta alma predestinada, mais irritada do que edificada por sua humildade e deferência, a superiora não poupou nada para humilhá-la e lidar com ela de maneiras abruptas, a ponto de provocar protestos de suas irmãs. Padre Fourier interveio apenas para agravar a situação. De tempos em tempos ele a mandava pedir esmolas de porta em porta, e enquanto ela ajudava a mãe que estava morrendo, ele teve a coragem de mandá-la ir à igreja para decorar o altar. A beata obedeceu com a morte na alma. Sob tal regime, que deveria quebrar seu corpo e alma, Alessia recuperou sua saúde e paz. Tranquilizado pelas virtudes de sua colaboradora, Pedro Fourier enviou-a para as casas onde as dificuldades se multiplicavam, Pont-à-Mousson em 1610 e Verdun em 1612. A presença de Alessia bastou para fazer desta casa o centro da congregação. Em 1614, um capítulo geral foi reunido e, no ano seguinte, uma bula papal deu ao novo instituto a existência canônica, sem levar em consideração as escolas externas. A pedido do primaz de Nancy, Antônio de Lenoncourt, o fundador enviou Alessia e a irmã Angélica Mille às Ursulinas de Paris para que pudessem estudar o método de instruir as meninas internas e externas e começassem a usar a vida monástica. Elas ficaram lá por alguns meses, e o acordo entre elas foi tão perfeito que o superior das Ursulinas propôs a fusão das duas famílias religiosas. Pietro de Berulle, fundador do oratório, consultado sobre isso, respondeu: eu acredito que Deus não quer essa união e que não devemos mais pensar nisso. O primeiro mosteiro da congregação de Nossa Senhora foi erguido em Nancy por interesse de Antônio de Lenoncourt. Em 1616, Paulo V promulgou a bula que, completando a anterior, autorizava as freiras a receber estudantes internas para ensiná-las, mas apenas provisoriamente. Outra bula de 1628 permitirá aos membros da congregação receber as externas no recinto e emitir um quarto voto que as obrigaria a instruir as jovens. As constituições, resultado de 20 anos de trabalho, orações e penitências, foram aprovadas pelo bispo de Tours em 1617. Alessia tornou-se Madre Maria Teresa de Jesus ao mesmo tempo professora novata e noviça. Ela inculcou a devoção que sentia pela humanidade do Senhor e sua paixão, querendo fazê-los adquirir as virtudes mais sólidas. Para uma noviça, que confiava demais em êxtases e arrebatamentos para levar almas a Deus, ela disse: para nós que somos tão cheias de nós mesmas e falhas tão numerosas, elas seriam mais coisas a temer que a desejar? Portanto, minha irmã, não o deseje. Eu faço mais caso de um fio de humildade do que de 100 êxtases. A beata estava se preparando para a profissão religiosa lutando durante 10 meses contra tentações quase contínuas e horríveis. Eleita superior em 1618, ela amava suas irmãs como mãe e era um exemplo para elas, intervindo com pontualidade e precisão em todos os exercícios comuns, não se deixando absorver pela multiplicidade de assuntos e constantemente na presença de Deus. Fiel ao lema, o zelo da educação é o objeto da minha vocação, gostava de ir muitas vezes nas salas de aula para garantir o aproveitamento das alunas e o bom funcionamento das escolas.
Madre Teresa de Jesus cuidava da saúde das freiras e queria que todas tivessem 7 horas para dormir, um quarto e uma cama adequados e limpos, comida saudável e bom pão. A ninguém deixava faltar nada necessário, porque se a abundância é contrária à pobreza, a estreiteza é contrária à caridade. A Beta passou os últimos meses de sua vida na cama em meio a dores e tentações crescentes que às vezes a faziam gemer e meu Deus, por que você me abandonou? Eu sei que mereço o inferno, mas sempre desejei ser o objeto de suas grandes misericórdias. 8 dias antes de sua morte, ela recuperou a paz de espírito, mas foi submetida a convulsões tão frequentes e a tal dor excruciante ardente que movia compassivamente aqueles que a visitaram, não excluindo Pedro Fourier. Madre Teresa de Jesus morreu em 9 de janeiro de 1622 e foi enterrada no coro do mosteiro. Por 2 ou 3 anos em sua cela e perto de seu túmulo, as freiras perceberam perfumes doces. Mais tarde, com a dispersão devido a guerras, todos os vestígios do túmulo da fundadora foram perdidos. Pio XII beatificou Alessia Leclerc em 1957. Em 1950, eles descobriram seu corpo por acaso e, em 1960, foi transferido para a capela do mosteiro com grande solenidade. Beata Alessia Leclerc, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Ancona, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Marcelino, bispo, que, como escreve o Papa São Gregório Magno, com o poder divino salvou do incêndio esta cidade. Morte no século VI. Em Cantuária, na Inglaterra, Santo Adrião, abade, natural da África, que, vindo de Nápoles, na Campânia, chegou à Inglaterra e, pela sua profunda formação em ciências sagradas e profanas, ensinou a um grande número de discípulos a ciência da salvação. Morte no ano 710. Na Escócia, São Felano, abade do mosteiro de Santo André, que, insigne pela vida de grande austeridade, viveu na solidão. Morte no ano 710. No Monte Olimpo, na Bitínia, na atual Turquia, Santo Eustrácio Taumaturgo, abade do mosteiro de Abgar. Morte no século IX. Em Ténèse, no território de Poitiers, na Aquitânia, atualmente na França, Santo Honorato de Busançais, mártir, que era negociante de gado e com o seu lucro socorria os pobres, e, ao repreender 2 seus empregados pelos furtos que faziam, foi por eles barbaramente assassinado. Morte no ano 1250. Em Certaldo, na Etrúria, na atual Toscana, região da Itália, a beata Júlia della Rena, da Ordem Terceira de Santo Agostinho, que viveu reclusa só para Deus numa pequena cela junto da igreja. Morte no ano 1367. Em Ancona, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Antônio Fatati, bispo, que exerceu com grande prudência e serenidade todas as missões que lhe foram confiadas pelos pontífices romanos, e foi sempre austero para consigo, mas magnânimo para com os pobres. Morte no ano 1484. Em Seul, Coreia, as santas mártires Águeda e Virgem, cujos pais receberam também a coroa do martírio, e Teresa Kim, viúva, que, depois de cruelmente flageladas no cárcere pela sua fé em Cristo, ambas morreram degoladas. Morte no ano 1840. Perto de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, no campo de concentração de Dachau, os beatos José Pawlowski e Casimiro Grelewski, presbíteros e mártires, que, em tempo da guerra, deportados da Polônia invadida pelos perseguidores, terminaram o seu martírio com o suplício da forca. Morte no ano 1942.